Pessoal, bom dia a todos. Eu vou fazer aqui uma mini aula sobre regra de Knox, número de oxidação, e onde depois a gente vai utilizar isso. Nós vamos utilizar no conteúdo de eletroquímica. A eletroquímica envolve ali os conceitos do conhecimento de pilhas e de eletrólise, né? Mas o Knox aí é um pré-requisito essencial para entender todo o processo depois de pilhas, eletrólise e reações de oxirredução. Muito bem, então o que é a regra de Knox? Número de oxidação. Lá no primeiro ano, não é? Vocês já tiveram contato ali com Knox, mas ele não era definido como Knox. A gente definia apenas como cátion e ânion, né? Então, por exemplo, numa substância eu tinha cátions e ânions, os cátions positivos, os ânions negativos. E esse positivo, esse negativo, são os números de oxidação que cada átomo assume quando está fazendo uma ligação química. Esse número de oxidação ele pode ser parcial, quando ele tem ametais, no caso aqui que nem os oxigênios, os nitrogênios são ametais, ou ele pode ser efetivo no caso de ligação iônica. Mas muito bem, a primeira regra de Knox diz o seguinte: toda substância simples, então essa é a primeira regra, eu vou colocar aqui, toda substância simples, o Knox é igual a zero, tá? Essa é a primeira regra para o Knox. Toda substância simples, a carga dos átomos é zero, tá? É o que a gente chama de Knox. Simples, Knox igual a zero. E eu vou demonstrar aqui o porquê que o Knox é igual a zero para substância simples. Eu tenho aqui a representação de Lewis para o gás oxigênio. Vocês sabem que o gás oxigênio ele é representado com a fórmula molecular O2, né? Então eu tenho aqui O2, que é a representação para o gás oxigênio, né? E a representação de Lewis está aqui em cima, né? A representação de Lewis é quando eu vejo os átomos, vejo as eletrosferas, né? Eu vejo não só o núcleo, mas eu vejo também como que os átomos estão ligados. Então preste atenção, caro aluno, veja bem, por que que a carga total aqui, a carga de cada átomo é zero? Não tem carga, é neutro, né? A substância oxigênio é uma substância simples, que é formada de um elemento só, que são dois átomos de oxigênio. Então, se eu imaginar, eu pergunto para vocês, com que força esses prótons desse oxigênio está puxando os elétrons do outro oxigênio aqui da ligação covalente? E vou além, com que força esse oxigênio que está do lado esquerdo está puxando os elétrons do oxigênio do lado direito, né, dessa ligação covalente? Que força ele está puxando, né? Existe uma força aqui de intensidade igual, né, apesar da setinha estar diferente em intensidade, mas são intensidades iguais, porque dos dois lados eu tenho oxigênio, né? A única coisa que é diferente é o sentido. Enquanto esse oxigênio da direita puxa os elétrons para ele, o oxigênio da esquerda puxa os elétrons no sentido da esquerda, não é? Então, se eu somar os vetores, o vetor vai ser igual a zero, ou seja, a carga elétrica dentro da molécula é igual a zero. Por isso que a gente fala que o Knox é igual a zero, tá? Então, aqui para o oxigênio. Depois, logo aqui, à nossa direita, a gente tem o N2, né? Que é o gás nitrogênio. Eu estou mostrando que eles são os dois gases que tem maior concentração na atmosfera. Vocês sabem que o nitrogênio está em uma concentração em torno de 77% na atmosfera, enquanto que o oxigênio tem uma concentração de em torno de 21% na atmosfera. Então isso é importante, né? Então olha só, o oxigênio ele é do grupo 15 da tabela periódica, por isso que ele tem 5 elétrons na camada de valência. E esses 3 tracinhos aqui significa que são as 3 ligações químicas, né, que ele está fazendo, né? Eu vou dispor aqui melhor essas 3 ligações, mostrando, né? Olha só, vou pegar isso daqui, porque vou fazer isso, vou mostrar para vocês, ó. Vou pegar isso por aqui,
pegar esse elétron, pôr do lado aqui, tá? Aí eu vou mostrar as 3 ligações que ele vai fazer com o outro nitrogênio. Deixa eu só inverter aqui, mostrar um esqueminha para inverter. Girar 90 graus, pronto. Ó, vou por aqui, ó, tá vendo? São os 3 elétrons desse nitrogênio que vão se ligar aos 3 elétrons do outro nitrogênio, formando a substância N2, né? Esses 3 tracinhos representam as 3 ligações entre esses elétrons, né? Vamos melhorar também esse entendimento aqui, mostrando a ligação química aqui, né? Deixar ela mais espessa um pouco, olha só, tá vendo? Então, como os 2 nitrogênios são iguais, qual é a força resultante, né? Que o núcleo atrai os elétrons para cá e que o núcleo do outro nitrogênio atrai os elétrons nesse sentido. A força resultante novamente é 0. Por isso que a gente fala que o NOx de qualquer substância simples é 0. Qualquer substância simples, eu peguei a metais, mas se eu pensar no ferro, é uma substância simples, é 0. Se eu pensar no ouro, é uma substância simples, é 0. A prata é uma substância simples, é 0. O sódio, substância simples, são metais, gente. Todos os metais, o NOx é 0, tá? Eu estou falando das ligações metálicas, onde existe o quê? Uma sopa de elétrons ali, né? Os elétrons, eles ficam andando dentro na superfície dos átomos aqui, né? Soltos, né? Então, se eu pensar em ligações químicas metálicas, os elétrons, eles saem de um átomo, vai para o outro, e assim eles ficam circulando aleatoriamente, né? Então as cargas vão ficando positivas e negativas, e aí elas vão se neutralizando. Então, finalizando, toda substância simples, NOx igual a 0. Não podemos esquecer disso, hein, galera? Valeu!